Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Nossa, eu fico muito feliz. Ó, irmãos, vou puxar um pouco de sardinha para vocês. Graças a Deus, eu recebo convites para ministrar em outros lugares. Mas tem um lugar que eu gosto de vir. Aliás, tem dois lugares que o meu coração... Como posso dizer? É que daí eu não me sinto um visitante, entende? Sabe? Tipo, eu não me sinto de fora, entendeu? Eu me sinto eu não me sinto alguém trazendo uma mensagem, eu sinto um integrante. É aqui, a Igreja Batista de Vila Helena. Amo vocês. Cada vez que eu venho aqui, eu fico olhando o rostinho de cada um e falo, fulano veio, fulano não veio. Ó, o baterista, gente. Que evolução esse menino, né? É filho de vocês? Não tinha dúvida. É? Seu? Eu acho tão bonitinho ele é demais. Quando eu conheci ele estava começando a tocar aqui. E agora você olha assim, você fala, meu Deus, que lindo. Tomara que os meus sigam esses caminhos também, irmão. E a igreja também da Quadrangular do Jardim São Guilherme. Também é um lugar que eu já me sinto à vontade, eu me sinto tão à vontade que hoje eu nem vim de sapato, vim meio de semitênis, ó. Minha esposa fica doida com isso. Irmãos, que felicidade estar aqui com vocês, amém? Quantos tiveram uma semana abençoada? Amém, eu também, viu? Essa semana, se eu não me engano, na quinta-feira à noite, eu estava trabalhando e eu passei ali na Avenida Barão de Tatuí. Quantos conhecem a Barão de Tatuí aqui? E tinha acabado de acontecer um acidente ali. Aquela parte ali, bem no comecinho, perto onde tem um cartório ali de notas, né? Bem no comecinho mesmo. Tinha acabado de acontecer um acidente ali, o rapaz de moto, infelizmente, faleceu. E eu quero acreditar o desprazer de passar quando estavam colocando ele naquele caixão aberto, sabe? Vocês já viram aquele caixão de acidente, sim? E aquilo, irmãos, acabou com a minha noite, né, amor? Cheguei em casa chocado. Mas depois daquilo ali, eu creio que o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida que eu tenho que ser grato. Irmão, a vida da gente é um sopro. A Bíblia fala isso. A vida do homem é um sopro. E a gente tem que se alegrar, porque a gente teve mais um dia, mais um domingo. Você consegue imaginar quantas pessoas ficaram nesse domingo? Quantas pessoas nesse momento, quantas famílias nesse momento não estão tristes porque perderam um ente querido? Mas nós estamos aqui celebrando ao Senhor. A Bíblia vai falar assim, olha, muitos confiam em carros, outros em carros, mas nós nos reunimos para fazer menção ao nome do Senhor. A palavra de Deus vai falar assim, olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, se Deus resolvesse não nos abençoar daqui até o dia da nossa morte, a gente já tem motivos de agradecer a Deus por tudo que Ele fez, amém? Eu fico olhando hoje minha família, minha esposa. Quantos aqui não conheciam a minha esposa? Lá, não, tá vendo? Amor, levanta a mão aí. Levanta. Que das outras vezes eu vim aqui e falava que eu era casado, o povo falava assim, não acreditava, amor, falava assim, não pode ser que Deus realizou esse milagre na vida dele, irmãos, eu sou casada lá. Talvez ela não tenha orado, eu muito orei, casei. Mas essa minha esposa, meus 2 filhos devem estar fervendo lá na escolinha, porque se tem uma coisa que eles gostam é de escolinha, né, amor? Tem hora que a gente tem que ficar até de olho para ver se não... Mas eu estou hoje aqui com toda a minha família, e é uma coisa eu agradecer ao Senhor, falar assim, Senhor, obrigado, Ebenezer, minha família está aqui comigo. Amém? Vamos para a palavra, porque eu sou um pastor que fala demais, né? Por isso que queriam passar a mensagem para mim antes, né? Fala a verdade, olha lá, ou ele fala muito, é melhor... Brincadeira. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Amor, eu vou pedir um favor para você, eu deixei o caderno aí, né? Você traz o caderno, né? Por favor. Aí para todo mundo ver quem é a minha esposa, irmãos, ó. Fala a verdade, é ou não é para agradecer a Deus de pé? Levantar as mãos e falar aleluia. Eu lembro que quando eu falei que eu ia casar com ela, alguns amigos meus cantaram assim:
pode um milagre enfim. Ah lá. Esse é o meu milagre. Quem achou aí? 1 João 5, 1 Pedro. Eu falei João? Falei a primeira vez João ou Pedro? Pedro, então, tá vendo? É só para ver se os irmãos estavam ligados. 1 Pedro capítulo 5. Tem uma música que eu tô com ela na cabeça, que eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Os músicos já levantam assim, aí eu não vou cantar não. Mas eu não sei se os irmãos aqui conhecem, é uma música, ela é um pouquinho antiga, ela vai falar assim: Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. Conhece? Vamos cantando, enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, vai. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, princípio, fim, Salvador. Tu és meu Deus de paz, minha vida em ti. Aleluia. Eu gostei que hoje dificilmente a gente encontra igrejas com louvor cristocêntrico, né? Mas hoje aqui fluiu tão Cristo, tão... E quando vocês estavam tocando ali, aí eu comecei, porque nós abrimos falando assim, salmodiar é o Senhor, né? Não é isso, irmã? E eu fico criando música na cabeça, viu? Sim, Senhor, Tu és lindo. Quando eu não crio música para cantar, minha esposa, ela fica doida com isso. Mas eu fico salmodiando na cabeça. E conforme vocês iam cantando, eu fui vendo assim que vocês vão falando do nome do Senhor. Tem aquela música que vocês cantaram da Raquel Novas. Oh, Jesus. Oi? Pode falar mais alto. A última que vocês cantaram agora sumiu. Hã? Jesus é o caminho, é essa. Gente, essa música, se você pensar assim, é a pregação de hoje. Não precisava falar muita coisa, ela é... Quer ver, ó? Tem uma parte na música que a gente fala assim: quero te amar mais, Senhor, não é? Quero te amar mais. Pergunta, irmão, como que a gente ama mais o Senhor? Como amar mais o Senhor? A gente cantou isso hoje. Quero te amar mais, Senhor. Como que a gente ama mais o Senhor? A música responde. Você viu? A pregação está na música. Obedecendo mais os mandamentos. Como que é a parte lá do obedecendo os mandamentos? Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, né? Quer amar mais o Senhor? Guarde os mandamentos do Senhor. É a mensagem. Eu não sei, vou parar. Acabou. Cadeira. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo... Eu vou começar do 6. O título da minha Bíblia está assim: Conselho para o povo de Deus. Quantos aqui são povo de Deus? Amém. Amém? Quantos são povo de Deus? Amém. Então é para você. É um conselho do apóstolo Pedro, né? Aquele que ficou como chefe da igreja depois que Jesus foi embora. Ele tem um conselho para você. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Olha o conselho de Pedro para nós. Portanto, meus irmãos, imagine Pedro aqui. Portanto, meus irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Quantos querem ser exaltados pelo Senhor aí? Então, conselho. Quer ser exaltado pelo Senhor, irmão? Se humilha debaixo da potente mão de Deus. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Por quê, Pedro? Porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê, Pedro? Porque o inimigo de vocês, o diabo,
anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, firmes na fé. Resistir quem? Quem, irmão, que a gente deve resistir? O diabo. Resistir-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo todo, sabe? Os irmãos espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos glória, honra, força, poder, porque tudo é devido ao seu nome. A tua palavra diz, Senhor, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse ele é você. Nós nos rendemos, Senhor, diante da tua soberania, diante da tua grandeza, diante da tua santidade, e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nossos corações a tua palavra, que não seja o Anderson aqui falando, Senhor, porque o Senhor sabe que o Anderson gosta de falar e de tudo que ele fala, nada se aproveita. Mas que seja o seu Espírito aqui falando a cada coração, apresentando as necessidades, ó Deus, mas também apresentando a graça que vem do Senhor para restaurar, transformar, vivificar cada coração. Em nome de Jesus nós nos rendemos para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Deixa eu beber um pouco daqui. Um pouco d'água foi quase a metade do copo, né? Irmãos, antes de eu começar a pregar, primeiro eu quero algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá. Quero agradecer a essa igreja, que talvez vocês não sabem, mas por muitas vezes vocês foram usados por Deus para nos abençoar lá em casa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agradecer ao pastor Paulo, agradecer à pastora Vera, essa amizade de anos que eles falam. Não sei para eles, eu espero que para eles também, mas para nós tem muito abençoado, viu? Vocês são pessoas que nós não queremos largar as mãos, porque vocês foram instrumentos de Deus para nos abençoar. E essa igreja, você sabia que teve momentos, irmãos, que eu tive dúvida do meu chamado diante do Senhor. Tive dúvida, falei, Deus, não quero pregar mais. E foram vocês que Deus usou assim para me animar e me colocar no trilho de novo. E se hoje eu estou aqui, foi porque vocês me deram muitas oportunidades. Eu louvo a Deus por isso, tá bom? Então, acredite, saiam daqui hoje sabendo que tem um coração que é grato por Deus usar vocês para abençoar a vida deles. Eu sou grato por isso, amém? Vamos para a mensagem? Irmãos, esse versículo que nós lemos, esse conselho de Pedro para a igreja, na verdade isso daqui é uma pregação que eu separei para a nossa igreja. Eu tinha feito há algum tempo atrás lá na nossa igreja. Para quem não sabe, atualmente eu e a minha esposa frequentamos o Brasil para Cristo. Somos pastores auxiliares lá, junto no Jardim Vila Angélica. E nós iniciamos o ano com uma temática lá. Eu sou, é o nome a nossa temática desse ano. E ficou para mim responsável a falar sobre Jesus. Minha responsabilidade era falar sobre Jesus. E eu escrevi uma ministração sobre Jesus. E dentro dessa ministração eu separei esse 1 Pedro. E no dia lá eu nem consegui pregar sobre essa passagem. Eu lembro que eu escrevi tudo, mas eu não consegui ministrar. E eu tenho comigo que quando Deus me dá uma mensagem, eu vou pregar ela em algum lugar. Deus, irmãos, não me convida antes. Primeiro Ele me dá a mensagem e depois eu recebo o convite.
É assim que funciona. Eu até brinco com a minha esposa é testemunha, agora ela está ali, ela pode confirmar. É assim, quando eu acordo com uma mensagem na cabeça, eu falo para ela, eu vou ser chamado para pregar, não é, amor? Porque é claro. E essa passagem, no primeiro momento eu entendi que não era para passar para a igreja lá. E quando eu fui convidado para ministrar para vocês, eu pensei em dar continuidade a essa mensagem aqui com vocês. Vocês aceitam? Amém? Amém? Vamos lá. É conselho para a igreja, irmão. Como surgiu a igreja? Nós precisamos, nos dias de hoje, como igreja atual, entender a igreja. Porque existem muitas pessoas que fazem parte do corpo igreja, mas não entendem o que é essa igreja. Tem muitas pessoas que acreditam, na verdade, que ela vive ainda as bênçãos do povo de Israel. Ela se sente povo de Israel e não igreja. E tem coisa que a igreja recebeu como bênção espiritual de Deus, que começou no povo de Israel? Tem. E tem coisa que o povo de Israel tem como bênção para eles e a igreja não vai ter? Tem. E tem coisa que é da igreja e o povo de Israel não vai experimentar? Tem. Eu gosto de trazer um exemplo, sempre falo isso para os jovens que a gente acompanha, que tem um exemplo muito claro para distinguir igreja e povo de Israel. Quer ver um exemplo? Ó, facinho. O povo de Israel, que é o povo nascido judeu, de sangue judeu, eles têm uma promessa dada de Deus para eles que diz assim: se vocês forem fiéis, obedientes, me ouvirem, me obedecerem, seguir tudo que eu falar para vocês fazer, sabe o que vai acontecer? O povo de Israel, o quê? Vocês vão ser abençoados, próspero, vou ajudar vocês, vou estar com vocês, nenhuma nação da terra vai conseguir vencer vocês. Essa é uma promessa para o povo judeu, para o povo de Israel. E para a igreja? Para a igreja Deus faz uma promessa parecida, quer ver? Ó, a promessa da igreja: igreja, se você for fiel, obediente, andar nos meus caminhos, sabe o que vai acontecer com você? A igreja, o que, Deus? Vocês vão ser lançados em prisões, cadeias, vão mentindo. Vocês já pegaram isso na Bíblia? Já leram? Ô, irmão, estou pregando heresia? Tá ou não está na Bíblia? Irmão, está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão? A gente não quer receber, irmão, é difícil para nós. Mas quantos de nós muitas vezes não paramos falando assim: mas meu Deus, por que fulano está se levantando contra mim? Eu sou um amor na vida dele, eu estou obediente, eu estou cumprindo a palavra, eu estou fiel, eu estou te buscando, e o diabo está se levantando contra mim. Irmão, é isso aí. Isso é ser igreja, viu, irmão? Isso é ser igreja. Ai, Anderson, você não tem vitória para a igreja? Tem, irmão, tem vitória para a igreja. Ó, uma das vitórias para a igreja: se você resistir fielmente até o fim, vou te dar a coroa da vida, vou te dar a oportunidade de comer da árvore da vida, você vai ser coluna na casa do meu pai. Promessa para a igreja. Mas aqui nessa terra as nossas promessas são meio estranhas. Se a gente pregar isso daí, vai daí perguntar depois no final: e aí, quem quer aceitar Jesus? Vai ser difícil ter pessoas que querem Jesus. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o nosso benefício de igreja não está nos favores que Deus pode nos fornecer. Não está nesses favores. O nosso benefício de ser igreja está no fato de nos relacionarmos intimamente como noiva do Cordeiro. A igreja tem uma dádiva que ninguém mais tem, que é ter intimidade com Cristo, o Filho do Deus vivo. A coisa é tão profunda esse relacionamento,
que quando a Bíblia vai falar para os homens, vai aconselhar os homens na relação conjugal, a Bíblia fala assim: homens, amem as suas esposas, como Cristo ama a igreja, a ponto de morrer por ela. Esse relacionamento íntimo é só para a igreja. E às vezes, irmão, às vezes, e o apóstolo Paulo vai falar que isso é oriundo da nossa imaturidade. Às vezes a gente olha para a nossa relação de igreja e começa a achar que a gente está no prejuízo. Prejuízo. Quer ver o exemplo? Vou pegar um exemplo. Irmão, eu era uma pessoa que tinha um bom salário. Tínhamos 2 carros em casa, né, amor? Tínhamos 2 carros. Minha esposa tinha um, eu tinha outro. E aí Deus um dia levantou alguém e falou assim para mim: viu, eu vou entrar na sua vida, eu vou transformar a sua vida. O que eu imaginei? Tenho 2 carros, Deus vai abençoar 10 vezes mais, vou ter 20 carros, vou vender carro, vou ter muitas casas, não vou ser mais funcionário, eu vou ser dono da empresa, porque Deus vai abençoar. Só que daí Deus, para me salvar, me transformar, trabalhar em mim como igreja, Deus faz totalmente o inverso. Deus tira tudo de mim. Há um ponto, não sei se alguém já passou por isso, há um ponto de você às vezes perguntar para você mesmo: será que Deus me ama mesmo? Nossa, que dificuldade. Quantos de nós muitas vezes estamos orando para alguém? Irmão, eu já passei por isso também na igreja. Estava uma vez ministrando aqui na quadrangular da Vila Helena, e aqueles que têm bronquite, sabe como que é, né? Você vai percebendo que você está tendo crise de bronquite. Você começa a falar, você começa... E eu falando com a igreja e começando a puxar o ar. Aí vem na minha cabeça: eu estou ministrando, falando com a igreja, cheio da autoridade do Espírito Santo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou profetizar cura no ambiente da igreja. E o que vai acontecer? Vou ser curado. Foi isso que aconteceu. Fui lá, estávamos cantando Águas Purificadoras. Tu és a fonte, Senhor, águas que curam que ele... Aí lá vem o Anderson, todo cheio de fé. Irmãos, há um poder de cura neste lugar. Recebe em nome de Jesus, porque não sei o que lá Deus vai fazer. E a igreja começa: aleluia, aleluia, pá. E termina a parte da ministração. Eu dou o microfone para o pastor, sento lá na parte dos músicos e ministros e estou lá, quase morrendo. Aí termina o culto, eu com pressa para ir para casa pegar bombinha, né, para ver se respirava normal. Vem uma irmã na minha direção, fala assim: irmão, eu preciso falar com você. Eu vou, irmão, hoje não. Não, irmão, eu preciso falar com você. Enquanto você ministrava, eu senti a presença de Deus me pegando e eu fui curada. Irmão, eu ouvi aquele testemunho da irmã, fiquei com ódio. Por quê, irmão? Porque eu falava assim: Deus, como o Senhor me usa para curar a pessoa e não me cura? E às vezes a gente tem essa... Mas, irmão, se a igreja ser diferente, o mundo pode fazer um monte de coisa, a igreja não pode. A igreja não pode. Irmão, experimente ficar sem buscar o Senhor por 2 dias. Pra você ver o que o diabo faz na sua vida. Destrói você, mas o mundo, a pessoa está lá 30 anos no mundo, não acontece nada com ela. Você 2 dias sem buscar o Senhor, parece que tudo é errado. Estou mentindo, irmão? Porque nós somos igreja. Você é luz, irmão. No meio das trevas, pode estar densas trevas, se acender uma luz, você percebe. A promessa sobre a igreja é uma outra. A promessa sobre o povo de Deus é outra. E nós precisamos, como igreja moderna, entender isso. Por quê? Porque existem muitas mensagens no YouTube, muitas mensagens na internet, de pessoas que não entenderam o Evangelho, e estão trazendo mensagens atrás de mensagens, e palavra atrás de palavra, e a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com isso, porque nos últimos dias, haveriam, além da mensagem de Deus, pastor, além da mensagem de Deus, a Bíblia fala assim que nos últimos dias, haveria outros 2 tipos de ensino. Quais são os 2 tipos de ensino que haveriam nos últimos dias? Vocês lembram?
Não? Ensino de demônios. Esse é um. Mas só de demônios, Anderson? Não. A Bíblia também fala que nos últimos dias se levantariam ensinos de homens, interessados na sua própria vaidade, no seu próprio conforto. Homens iriam criar doutrinas para confortar o seu próprio coração. E muitas vezes a gente somos enganados por essa leva de teologia que está vindo por aí, essa leva, né? Que tem algumas coisas, eu estou tentando parar de assistir pregação no YouTube, porque você começa a falar assim, não, peraí, isso daí é bonito, mas isso daí não é de Deus não, a Bíblia não diz isso daí não, a Bíblia não diz isso daí não. Irmãos, quem é o que já ouviu falar dos bereianos na Bíblia? Os irmãos de Bereia, amém? 2 pessoas, então vocês vão me ajudar o que acontecia com os irmãos de Bereia? Existia uma igreja em Bereia, e esses irmãos de Bereia, eles eram assim, os profetas, os pastores iam pregar para eles, eles ouviam, mas eles iam olhando e falando, peraí, o que você falou? Peraí, vamos ver se está na Bíblia. Ah, tá, não, isso tá, isso é Deus, isso é Deus. Não, isso não está na Bíblia, isso não está não, isso não é de Deus. A Bíblia diz assim que eles provavam, eles iam verificar na palavra se aquilo que estava acontecendo era de Deus ou não, se aquilo que estava acontecendo provinha de Deus ou não. E esse texto sobressaiu na minha cabeça porque ele desmontou algumas coisas, alguns conceitos que estavam em meu coração e que eu ouvi dentro da própria igreja, doutrina de homens. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já cantaram aquela música lá? Eu não vou falar o nome, tá gravando, né? Tô nem aí, tá gravando. Tem uma música que fala assim, irmão, já vi gente cantando e o mover da igreja ser grande quando cantou essa música. Era assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção. Vai, irmão, vocês sabem, pode cantar que vocês sabem. Quando me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Não é assim? Irmão, essa música é ótima assim para animar a pessoa, mas essa música é vingativa. Isso não é Deus nada. Não, Deus vai me exaltar. Eu estou sendo humilhado, mas Deus vai me exaltar. Sabe quando Deus vai te exaltar? Quando você for humilhado? Nunca. Anderson, isso é heresia. Você acabou de ler. Vamos ler então de novo. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno te exalte. Amém? Você entendeu? Quem que tem que se humilhar? Não, Anderson, ela pisou em mim, mas Deus vai me... Não vai, irmão. Não vai, pelo contrário, Deus quer que você se humilhe. Quantas vezes, irmão, eu tinha ciência de que a pessoa estava errado comigo, mas o Espírito Santo estava falando assim, vai lá e pede perdão. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você está certo, irmão. Você começa até uma briga com o Espírito Santo. Você fica assim, mas Senhor, vai lá e peça perdão. Você fala, Senhor, eu vou pedir perdão pelo certo que eu fiz. Você vai pedir perdão. Vai lá e se humilha. Porque quando você se humilha, Deus te exalta. Anderson, não é quando a irmã me humilha na reunião, quando o pastor pisa em mim no grupo. Não é não. É quando você se coloca. Irmão, Filipenses, eu amo esse versículo, porque esse versículo me quebrou. Eu sou uma pessoa orgulhosa ao último, irmão. Eu sou orgulhoso. Eu sou uma pessoa que o Espírito Santo está moldando mesmo, porque se tem um pecado que eu tenho é o orgulho. Eu tenho esse, eu estou confessando. Pastor pecador, irmão, estou confessando. A Bíblia diz que quando eu falo para a igreja eu recebo misericórdia. Estou confessando.
Um dos meus maiores problemas é o orgulho. Deu para entender? E aí, Filipenses fala assim: seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Quantos já leram esse versículo? Vou continuar para você lembrar. Que embora sendo Deus, não se apegou ao fato de que ele deveria continuar sendo Deus. Não, ele se humilhou. Já leram isso? Filipenses, se eu não me engano, 3, 1, ajuda eu, amor, a pregar. 3, Filipenses, tá aqui? Não? Coloca aí para nós, não. Filipenses 3. Finalmente, irmãos, não, acho que está lá pelo 3, pode ir mais um pouquinho. 3, vai no 3, eu acho que não é 3, é 5. 5, vai lá. Não, mas aí não. Acha para mim alguém aí, ajuda? O quê? Acha aí para mim, depois nós vamos ler. Aí, irmão, esse texto mexeu comigo porque eu falei assim: poxa, Jesus, 2, ajuda nós. Não anotei, estou fora do roteiro hoje. Olha lá, ó, aí. Olha aqui, irmãos, olha aqui, ó. Vou ler com vocês, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha lá, irmão. Mais um. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, mas ele não se apegou a isso não. Olha o que a Bíblia diz. Vai lá, mais um, irmão, para nós. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Aqui ainda está numa palavra bonita. Tem Bíblia que vai falar assim: humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus era Deus, mas o sentimento de Jesus foi de se esvaziar da glória dele de Deus, da posição dele de Deus, e se tornou servo. E olha que continua aqui, ó. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha o que nós estamos falando, irmão. Primeira parte da nossa pregação hoje, humildade. Jesus era Deus, irmão. João vai estar falando assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus era Deus. Se ele era Deus, isso significava que anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a natureza, tudo louvava Jesus, tudo se rendia a dar glória a Jesus. Tudo, irmão. Você consegue imaginar que talvez Jesus estava andando no céu, o sol se curvava e falava: Senhor, grande é o Senhor. Jesus, irmão. Só que o que a palavra de Deus diz? Que aproximadamente 2023 anos atrás, ele falou assim: olha, ser Deus não é algo que eu vou me apegar, não. Eu vou me esvaziar e vou me tornar servo, homem, igual todo mundo. Aí você vai falar assim: ah, mas ser homem, Anderson, talvez nem seja tão ruim assim. Mas a Bíblia fala assim, que quando ele estava na posição de homem, ele era Deus, chegou na posição de homem, aí a Bíblia diz assim, que ele olha para si e fala assim: não, mas só ser homem ainda é muita coisa, eu vou me humilhar ainda mais, e eu vou morrer na cruz. Irmão, eu comecei a fazer uma análise, o povo ri quando eu brinco isso, mas é verdade, irmão. Eu não serviria para ser Jesus, não serviria, porque dentro do que a Bíblia diz que aconteceu com ele, eu tendo o poder que Jesus tinha, eu ia acabar na cruz, mas de jeito nenhum. Quando eu estivesse na cruz e alguém olhasse assim para mim e falasse igual falou para ele: salvou a muitos, salva-te a ti mesmo, irmãos do céu. Eu fico imaginando aquela cena meio Vingadores, sabe? Eu ia fazer o céu ficar escuro, raios, trovões, eu ia sair voando assim na cruz, falar assim: seus vermes imundos. Eu não ia servir para ser Jesus. Graças a Deus que Jesus é Jesus.
E aí o que acontece com Jesus? Nesse mesmo texto vai falar assim, porque ele fez tudo isso, ele morre. Aí a Bíblia fala assim, que Deus Pai o exalta e o coloca na posição mais alta. Quer ver? Vamos ler? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Hoje a gente fala assim, não, eu recebo em nome de Jesus. Sabe por que você pode usar o nome de Jesus? Porque Jesus se humilhou. Não é porque ele era Deus. Já pensou nisso? Não é porque Jesus era Deus todo-poderoso. Não. É porque ele se humilhou. Deus deu o nome que está sobre todo nome para ele. E para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Mais um, irmão. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se humilha. Aí Deus fala assim, agora porque você se humilhou, eu te exalto. Mas nós queremos humilhação? De jeito maneira. Nós queremos que Deus esfregue a cara dos nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Irmão, você já orou para que um inimigo seu fosse punido por Deus? Eu já. Até hoje eu confessei para minha esposa, falei, eu preciso que Deus comece a trabalhar em mim amor. Porque tem umas pessoas que eu encontro, eu falo, Senhor, olha lá, por que essa pessoa está feliz? Fez tanto mal para mim, o senhor tem que... Isso é ser igreja. Nós estávamos discutindo, antes de nós virmos para cá, nós estávamos no culto lá na nossa igreja, e eu conversando com algum pessoal lá, e surgiu um assunto que eu amo conversar, cara. Um do pessoal lá falou assim, mas eu tenho personalidade própria. Deus me fez com uma personalidade. Verdade. Isso é verdade. Contudo, a palavra de Deus diz assim, que você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Você já percebeu que além de nós chamarmos de Jesus como Cristo, Filho de Deus, nós também chamamos Ele de Senhor? Por que Senhor? Porque nós rendemos a Ele toda a nossa vida. Nós não temos mais escolha, irmão. Nós temos um Senhor. É Ele que comanda a nossa vida. Para saber se eu vou comprar o carro ou não, eu vou perguntar para o meu Senhor, porque é Ele que comanda a minha vida. Mas a gente se auto independe de Deus. Chegou uma época na minha vida, irmãos, que eu estava buscando tanto de Deus, eu estava buscando Deus de verdade. E aí, eu comecei a achar que já que eu estava buscando a Deus, eu tinha todas as aprovações de Deus para aquilo que eu ia fazer, afinal eu era um homem de Deus. Eu não imaginava que pelo fato de eu ser um homem de Deus, Deus ia falar nunca não para mim. Então o que eu fazia? Eu fazia o que eu queria, e fazia o que eu queria, crendo que Deus iria assinar comigo, porque eu era o quê? Um homem de Deus. Ali Deus começou a falar para mim, filho, o que você está acontecendo? Que você está se tornando imaturo. Imaturo, irmão. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos movidos pela mão do Senhor. Salmo 32 vai falar assim, filho, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e diante dos meus olhos eu vou te dar conselhos. Quantos de nós realmente ora pedindo conselhos ao Senhor? Saio ou não saio do emprego? Namoro ou não namoro? Faço ou não faço tal faculdade? Será que Deus se interessa com isso? Será que Deus se preocupa? Será que a gente está realmente tendo Deus como Senhor das nossas vidas? Vamos continuar aqui, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês, irmão. Meu segundo pecado, ansiedade. Teve uma época que eu tive até a boca torta, né, amor? De tanta ansiedade. Vocês perceberam que esse lado meu ainda está meio paralisado? Dá para ver, não? Dá para ver? Só minha esposa falou que dá para ver. Tá vendo, amor? Você vê os meus defeitos. Vocês conseguem perceber que esse lado meu aqui está meio paralisado? Consegue, não? Quer ver?
que aqui abre e aqui não abre? Sabe por quê? Eu tive uma crise de ansiedade, irmão. Eu nem lembro porque eu tive ansiedade. A gente estava reformando a casa, né? Eu tive uma crise de ansiedade, irmão. E aí a crise foi tão forte que paralisou a minha boca. E aí eu tive que aprender de uma forma um pouco mais complicada, pastor, de lançar diante de Deus a sua ansiedade. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo no final do ano para vocês. Estava eu orando porque eu queria um carro. Estava orando, irmão. Eu estava com uma oração direcionada a Deus, eu quero um carro. Eu glorificava a Deus, adorava a Deus, mas no final eu falava assim: Deus, não esqueça do meu carro. Eu comecei a buscar de Deus e Deus começou a me responder. Deus falou assim: viu, filho, espera. Filho, espera. Vinha um outro e falava: irmã, Deus abençoe, viu? Tem uma coca? É brincadeira, eu não bebo coca. Viu? Aí eu vi um pastor falar comigo: tem uma mensagem de Deus para você, espera. E eu falei assim: Deus, tá bom, eu vou esperar. Mas o meu esperar era mais ou menos assim: Deus não disse não, concorda? Ele falou espera. Espera significa que é um sim mais tarde, não é? Mas é um sim. Então o que eu comecei a fazer? Ajudar Deus. Eu comecei a mandar propostas em carros para algumas agências e falando, porque quando Deus falar sim, daí já aprova e já era, entendeu? E eu fui atrás de carro para comprar carro e fui, e de repente as respostas que eu tinha era: não foi aprovado, o banco não aprovou, o banco não sei o que lá, tá? Teve uma vez que eu até cheguei na vendedora e falei assim: viu, mas por que o banco não está aprovando? Eu disse: eu não tenho nome sujo, eu não tenho score baixo, eu tenho compromisso, por que não? Ela falou assim para mim, desse jeito: pastor, sabe que eu não sei te responder? Eu não sei te responder. Irmão, aquilo foi me deixando com mais raiva. Eu ia entrar e falar assim: Deus, o Senhor não falou espera. Já se passaram 2 horas e eu não aconteceu nada. Irmão, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim: ó Deus, a palavra de Deus diz assim, que quando foram escolher Matias no lugar de Judas, eles lançaram na sorte, e a sorte eles falaram que foi o Espírito Santo que falou. Falei assim: então vou fazer o seguinte. Peguei 3 papelzinhos, escrevi assim: sim, não e espera. Falei assim: Deus, eu vou orar. Irmão, eu sou muito doido. Eu falei assim: eu vou orar, Senhor, e o papelzinho que eu pegar, eu vou acreditar que é o Senhor falando para mim o que eu tenho que fazer. Orei, irmão, 2 horas de joelho: Senhor, fala, enche esse ambiente, oh Deus, enche esse... Irmão, aí chacoalhei os papelzinhos, peguei o papelzinho. O que saiu no papelzinho, irmão? Espera. Ali eu fui para Deus, fui real. Falei: Deus, eu não consigo esperar. Deus, eu não consigo esperar. Eu não consigo esperar, irmão. Eu tremia eu passava assim, eu só conseguia ver carro para comprar. Eu andava na rua, eu falava: Deus, olha, se eu tivesse esse, se eu tivesse aquele, oh Deus, eu ia ficar muito feliz, irmão. Eu corria atrás de um monte de coisa. Eu comecei a tremer na rua. A minha esposa, eu acho que achou que ia dar um treco em mim, porque eu queria um carro. E isso foi no começo de dezembro. Lá pelo dia 27 de dezembro, quando eu já estava infartando, já estava vendo o céu, um amigo meu entrou em contato comigo e falou assim: Anderson, eu estava orando e eu não sei o que fazer com o outro carro meu aqui que eu tenho, porque daí eu tive que comprar 2 e parará. Você não quer ficar com ele? Irmão, eu falei: eu quero. Eu falei assim: olha, só me dá meia horinha que eu tenho que convencer a minha esposa. Porque nós que somos homens de Deus, a gente não faz nada sozinho, né, irmão? Jesus te deu uma auxiliadora, amém? E aí eu fui na minha esposa e falei assim: amor, apareceu um carro assim, assim, assado, tá? Ela falou assim: amor, que cor que é o carro? Eu falei: amor, apareceu um Fox. Ela falou assim: que cor que é o Fox? Eu falei assim: é branco. Ela falou assim: pode comprar, irmão, pode comprar, porque Deus já estava falando com ele, não é, irmão? Ela já estava orando, Deus já estava falando com ela. Irmão, 27 dias eu esperei, eu estava quase infartando, e no fim eu comprei um carro.
que eu tinha 60 dias para começar a pagar a primeira parcela, não gastei nada de entrada, e o financiamento nem está no meu nome, está no nome do meu amigo que financiou, o nome dele e passou para mim. Ali eu comecei a falar assim: Senhor, imagina se eu tivesse que esperar Abraão, igual a Abraão, eu não ia conseguir, pastor. Mas a palavra de Deus diz o quê? Lance sobre ele a sua ansiedade, espera, porque ele tem cuidado de nós. E eu falava para Deus, antes, irmãos, eu queria carro porque eu queria mostrar para o povo que eu estava dando certo. Depois que Deus começou a trabalhar na minha vida e quebrou como eu estava, eu falei: Deus, eu preciso de um carro porque tem irmãos da igreja que precisa de carona. A minha família, eu tenho 2 filhos. Tinha vezes que a gente não ia na igreja porque era 4 pessoas para ir. Era ônibus, era Uber. Não é todo Uber que leva 4 pessoas. Entendeu? Então assim, a Bíblia fala assim: pedir e não receber porque nós pedimos mal. E pedimos mal por quê? Porque pedimos para os nossos próprios interesses. Você tem lançado sobre o Senhor a sua ansiedade? Ele tem cuidado de você. Olha aqui, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmão, isso me chama muito a atenção, porque tem muitos irmãos nossos que infelizmente, diz até no livro de Coríntios, estão dormindo na igreja, acreditam na presença de Deus, acreditam na manifestação do Espírito Santo, mas não acreditam que há um inimigo que te ronda todos os dias, procurando destruir a sua vida. Irmão, entenda, o inimigo quer destruir a sua vida, não te ver pobre, não é isso. Por quê? Vou tentar explicar isso para você. Entenda que o desejo do diabo contra a minha e a sua vida é fazer com que a gente não viva os planos do Senhor. Amém? Você consegue entender isso? Irmão, quando eu comecei a orar pedindo para Deus um carro, e Deus falou que me daria um carro, o que não faltou nesse período foi propostas do diabo para que eu conseguisse o carro antes de Deus me dar. Poxa, Anderson, mas Deus não ia te dar? Deus ia me dar. Mas o desejo do diabo é me tirar da vontade de Deus. O desejo do diabo na sua vida é te tirar da vontade de Deus. Às vezes você olha e fala assim: meu Deus, que emprego abençoado que eu tenho, mas está roubando o seu tempo com Deus. Irmão, não veio de Deus para sua vida. Não veio de Deus para sua vida. Observe o que tem tomado o lugar da presença de Deus na sua vida. Existe um versículo na Bíblia que eu nunca tinha reparado, em Malaquias, até que eu li a Bíblia toda, pastor. Aí esse versículo ressaltou nos meus olhos. E se eu falar para você, a experiência que eu tive com Deus, quando eu li a Bíblia toda, está baseada nesse versículo, que é o quê? Deus falando para o povo de Israel: se vocês não me ouvirem, até a bênção de vocês eu vou transformar em maldição. Vocês já leram isso? Já leram isso? Anderson, eu orei e Deus me deu um casamento abençoado, mas se você não continuar na presença de Deus, esse casamento abençoado vai se tornar maldição na sua vida e vai te levar para o inferno. O carro vai se tornar maldição. Irmão, peguei o carro, pastor, dia 2 de janeiro, falei para minha esposa: vou fazer Uber, vou ganhar dinheiro doidado, vai chover dinheiro dentro de casa. Brincadeiras à parte, né? Eu falei: vou fazer Uber. E comecei a fazer Uber. E vai para cima e para baixo, Uber. Aí ia ter escola bíblica na igreja. Ô pastor, hoje eu não posso ir porque eu vou trabalhar. Culto no domingo. Eu não posso porque eu vou trabalhar. Aí chegou um momento que eu sentado, irmão, ninguém veio falar comigo, não aconteceu nada. Deus olhou assim, eu senti Deus. Você já teve essa experiência quando você sente Deus falar com você? Porque de outra forma você não acreditaria que seria Deus. Parece que Deus veio no meu pensamento e falou assim para mim: você está me trocando pelo carro que você acabou de ganhar. Eu falei: Deus, imagina, nunca, jamais.
Tá assim. Antes de você ganhar o carro, você passava horas e horas de joelhos orando. Agora que você tem o carro, você fica justificando que você precisa trabalhar com ele e já não ora mais. Não busca mais. E, irmão, pergunte para você, não me responda isso. Fale com você aí. Você acha que Deus daria alguma coisa para você que tiraria você da presença dele? Parece forte o que eu vou falar, mas eu prefiro que você continue pobre, continue sem casa, continue sem carro, continue sem aposentar, continue desempregado, se for para tirar você da presença de Deus. Já pensou nisso? Desculpa, vamos voltar aqui. O inimigo, irmão, existe e está lá. Ele não quer te ver miserável, ele quer te ver longe dos propósitos de Deus. Essa é a realidade. E para isso, ele pode trazer, entre aspas, bênçãos ou maldições na sua vida para te destruir. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. O pastor Paulo, esses dias me pegou, eu estava fazendo Uber aquele dia, pastor, que o senhor mandou para mim sobre o estudo de teologia. Mas, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que Jesus está voltando? Seja sincero com você, não precisa me responder, mas pergunto para você. Você acredita que Jesus está voltando? Porque se você acreditar, a minha segunda pergunta é: você realmente está preparado para a volta de Jesus? Ah, Anderson, eu estou bem. Irmão, eu comecei a ver que tem gente que realmente ama Deus de verdade, e eu não faço 10% que essas pessoas fazem, irmão. Esses dias na nossa igreja lá, nós estávamos orando, se despedindo de uma menina que foi fazer missão. Onde que ela foi? Fazer missão? Pro Jocum lá. Falei assim, irmão, quando eu menino, eu comecei a pensar nos meus. Falei, Senhor, o meu mais velho já está com 7. Será que eu tenho coragem de enviar o meu filho para um lugar aí onde estão matando crente, para fazer missão? Eu não conseguia orar pela menina, eu ficava pensando no meu filho. Você está preparado mesmo, irmão? Irmão, você está... Ai, Anderson, não, eu acredito que Jesus vai voltar antes. Amém. Tomara que Jesus volte antes da tribulação. Amém. É a minha oração também. Eu não queria ficar aqui não. Mas se você está preparado para as tribulações que a Bíblia diz que vão acontecer, terremotos, desgraças, irmão, veja aonde foi, na Turquia agora, Iraque, Turquia. Iraque? Hã? Síria, isso. Ô, irmãos, sinal dos fins dos tempos. Aqui em Sorocaba, eu nem acreditava. Esses dias fui buscar minha esposa do trabalho, e ela veio explicar para mim a situação que está a represa. Vocês ficaram sabendo da represa de Votorantim? Estão acompanhando? Então, vocês sabiam que se a represa lá der uma treta lá, parte de Sorocaba vai embora também, né? Irmão, eu me vi falando assim, Senhor, graças a Deus que eu estou na parte alta. Olha que pecado. Que pecado. Deus falou assim, e os irmãos seus que estão na parte baixa? Irmão, será que a gente está bem? Será que a gente realmente está alicerçado em Deus, para quando Ele voltar? Será? Ah, Anderson, eu estou bem, porque eu oro, e Jesus cura, e eu expulso o demônio, irmão. Cuidado, que a Bíblia fala assim, que naqueles dias muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz muita coisa, eu tocava, eu cantava, eu pregava, e Jesus vai falar assim para eles, ô, coisinha linda, eu não te conheço. Nunca te vi. Não sei quem é você. Afaste de mim, porque você está praticando a iniquidade. Irmão, resistam firmemente na fé, certo de que irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Irmão, essa semana eu comecei a ver umas pregações no YouTube, aonde as pessoas estão pregando que não vai existir sofrimento, irmão. Que se você está sofrendo, e você entregar a sua vida para o Senhor, fazer a campanha tal, dar tantas voltas, pegar o sal, a vassoura, pegar a água, e 27 dias, 20 dias, 19 dias, o seu sofrimento já era. Quantos querem viver sem sofrimento, irmão? Irmão, a palavra de Deus diz que existem irmãos nossos no mundo que estão sofrendo.
E a Bíblia deixa bem claro isso. Irmãos, não são filhos do diabo, não são pessoas desobedientes. Irmãos, sofrimento está inerente à igreja. Senhor Anderson, orei tanto para que o nosso presidente fosse cristão. Irmão, se prepara que a coisa vai ficar ainda pior. Vai ficar pior. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que haverá momentos em que os filhos vão se levantar contra os pais, e os pais vão se levantar contra os filhos. Já pensou? Sendo proibido orar no Brasil. Vamos criar a história. Sendo proibido orar no Brasil, e você lá no seu quarto buscando Deus: Senhor, abençoe a minha família, abençoe a minha casa, meus filhos. De repente seu filho passa pela porta, liga para a polícia 190, olha lá, aqui ó, vem aqui em casa, rua tal, minha mãe estava orando. Irmãos, o mundo vai ser transformado e entregue para nós, mas no momento o mundo está no maligno. Existe um aglomerado de demônios que mandam, que regem o que está acontecendo no mundo. E o negócio só não ficou mais feio, mais destrutivo, pior ainda. A Bíblia diz, porque nós, igreja e o Espírito Santo, ainda estamos aqui nessa terra. Nós estamos bloqueando ainda a manifestação do anticristo, daquele que vai destruir todas as coisas. Irmão, desperta, a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Eu sei que hoje é um culto de vitória, eu sei, mas quando a Bíblia vai falar sobre os heróis da fé, a Bíblia vai falar que muitos deles morreram sem ver a promessa. Vocês já leram isso na Bíblia? Mas a gente não, a gente canta assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei. Já cantou essa música? Ou aquela lá: quem tem promessa de Deus, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Ô irmão, a Bíblia diz que muitos deles morreram. A Bíblia diz, ó irmão, olha que maravilha, a Bíblia diz que Abraão só vai conseguir ver a promessa dele concluída quando nós ressuscitarmos em glória, e aí todos nós estivermos diante do trono branco, aí Abraão vai ver. Abraão morreu sem ver a promessa dele, está na Bíblia, sou eu que estou inventando não. A Bíblia diz que muitos morreram sem ver. A gente se apega, irmãos, a mensagens que confortam o nosso coração. Mas tem vou encerrar, já são 9h07, vou encerrar. Tem uma música da Lagoinha, que quando eu vi ela pela primeira vez, eu até brinquei com a minha esposa, falei: nossa, que música depressiva. Mas depois eu entendi que realmente é um chamado para nós, igreja. A música fala assim: e se eu não ver a minha vitória aqui? É assim, né, amor? E se eu não ver minha vitória aqui? Não é isso? E se você não ver a sua vitória aqui? E se Deus não te der a casa própria? E se Deus não te der o carro? E se Deus não te curar? E aí? E se Deus não aumentar o seu salário? E se Deus promover o seu inimigo e não você? E aí? E aí, deixa Jesus? Como que é o negócio aí? Como que você está? Essa música, ela tocou muito no meu coração, porque ela fala assim: olha, se eu não ver a minha vitória aqui, eu não tenho medo, porque eu sei que na outra vida eu tenho coroa de glória esperando para mim. É essa a nossa esperança. A nossa esperança não é viver bons dias aqui nessa terra. A nossa esperança é de saber que quando igreja, nós vamos morar com Cristo, meu irmão. Eu vejo crente que ama, é até apaixonado pelo céu. Ai, não vejo a hora de ver as ruas de ouro, não sei o que lá, de cristais, jasmim, tarará. Irmão, não quero nem ver isso. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Cristo, irmão. Quero ver Jesus, eu não vou sair de frente dele. Ele vai, se Jesus for no banheiro, eu quero ir junto com ele.
Porque eu estou aqui vivendo meus 30 anos, sofrendo o que estamos sofrendo, acreditando que eu vou morar com Ele para sempre. Olha o que nós cantamos aqui: na casa de meu pai há muitas moradas, mas Ele foi preparar um quarto para mim, um lugar para mim. Ele não foi preparar um carro, Ele não foi preparar uma bênção, Ele não foi preparar um milagre, Ele foi preparar um lugar para mim, para que aonde Ele esteja, eu também estivesse com Ele. Essa tem que ser a nossa esperança. Saber que nós, quanto igreja, temos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Esses dias eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre santidade. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas é tão difícil viver em santidade. É difícil, irmãos. É difícil. De repente, irmãos, é mais fácil a gente inventar uma mentirinha do que se expor na verdade. Vamos ser sinceros? O problema é que mentira tem perna curta, aí uma hora descobre. Mas é mais fácil a gente enrolar, é mais fácil. Mas quando eu estava lendo o livro, o Espírito Santo falou assim para mim, mas viu, sabe por que você anda em santidade? Você tem que andar em santidade? Porque você ama Deus. Eu falei assim, mas o que tem a ver amar Deus e andar em santidade? A Bíblia diz assim, que quem não andar em santidade, não vai conseguir ver Deus. Você quer ver Deus, irmão? Ande em santidade. Ande em santidade. Talvez sejam coisas que a gente precisa, como tua igreja, voltar a ministrar. Santidade, arrependimento. Anderson, eu quero bênção. Tudo bem, irmão. Deus tem bênção para você. Mas Deus não abençoa aqueles a quem Ele não pode tratar, mover, mudar. Uma pessoa. Davi recebeu a promessa de estar no trono. Demorou anos até que Davi chegasse no trono. Por que, Anderson? Porque Davi precisava ser tratado no coração dele. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era mesmo um homem segundo o coração de Deus. E fez muitas coisas erradas, porque era rei. Você ama Deus de verdade mesmo? Eu lembro que uma vez, devia ter meus 19, 20 anos, eu fazendo uma pregação para ministrar numa igreja, e comecei a orar, buscar de Deus, e uma das perguntas que o Espírito Santo colocou no meu coração, e essa pergunta foi tão forte que continuou nos dias de hoje, se no céu não estiver Jesus, você vai querer subir para lá? Comecei a pensar sobre isso. Será que você ama mais o céu do que Jesus? Mais a sua bênção do que Jesus? Tinha uma canção antiga, para encerrar, ela falava assim, não sei se você conhece. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Conhece, né? Cristo é a nossa vida. O apóstolo Paulo vai falar assim, não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E sabe o que a Bíblia vai falar? Que Cristo em você é a esperança de tudo que foi criado, de toda a glória. Toda a criação aguarda pela manifestação de Cristo em você. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Se eu não me engano, eu ministrei isso aqui da última vez, vocês lembram? Que no Novo Testamento diz que uma das regras, dos mandamentos lá no Antigo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Não é isso? Mas esse mandamento foi repetido por Jesus no Novo Testamento.
esse testamento passa a ser mandamento para nós também. Jesus falou assim, quando perguntaram para ele: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ele falou assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. É difícil, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloca de pé, vai, irmão. Irmão, nós somos família. Quem aqui chama Deus de Pai? Levanta a mão. Ó, eu também chamo. Isso significa que você é meu irmão. Vamos lá, família. Vamos clamar para o papai ajudar nós agora. Eu não gosto de vir trazer mensagens duras, irmãos, mas eu amo vocês, e o meu desejo é para que quando essa eternidade acabar, esse tempo acabar, a gente possa ver Jesus na eternidade. Meu desejo é que você não se perca por causa de mensagens bonitinhas que tem por aí. Hoje em dia estão aconselhando o pastor até a ser coaching, porque tem que aprender a animar. Irmão, vou animar você segundo o que a Bíblia diz. Não se preocupe, tudo isso vai passar, e em breve nós vamos morar com Ele na eternidade. A Bíblia diz: anime os seus irmãos dizendo isso uns aos outros. Irmão, calma, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmão. Para alguns tem gente desesperada: eu não vou casar, irmão. Para nós é alegria, Jesus está voltando. Já não vai mais haver choro, dor, medo, não, nem a morte, nada mais. Sabe o que a Bíblia diz? E essa é a minha esperança. A Bíblia diz assim, que vai acontecer um momento, irmão, em que Deus vai ser tudo em todos. A Bíblia diz que até Jesus, que teve todas as coisas sujeitas a Ele, Deus entregou para Jesus todas as coisas. A Bíblia diz que no último dia Jesus vai voltar para Deus e falar assim: ó Deus, tudo isso aqui o Senhor me entregou, agora eu devolvo para o Senhor. E aí a Bíblia fala assim: por que Jesus vai fazer isso? Para que Deus seja tudo em todos nós. Deus quer ser tudo em todos nós. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos. E a tua palavra diz que o Senhor disciplina os filhos a quem o Senhor ama, Pai. Eu sei que essa mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje é uma mensagem um pouco difícil de se ouvir. Mas, Senhor, que ela venha gerar frutos de vida no nosso coração. Que a gente não venha se perder, Senhor. Que a gente não venha trocar esse relacionamento que nós temos com o Senhor como igreja por pratos de lentilhas, como fez Esaú. Senhor, nós não queremos ser como os filhos de Israel que pediram para o Senhor terras como herança. Nós queremos ser, Senhor, como os levitas que disseram que a nossa esperança, a nossa herança, a nossa bênção é o Senhor. O nosso coração quer o Senhor, quer se relacionar com o Senhor, quer te amar, quer te desejar. Senhor, em nome de Jesus, vem despertar o nosso coração. Desperta o amor em nós, Senhor. Desperta o desejo e o compromisso com a tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E eu oro por esses meus irmãos que estão aqui comigo. Que a glória do Senhor, Pai, venha fortalecer, venha encorajar cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Senhor, nós aguardamos o dia em que olharemos para os céus, com as mãos estendidas, diremos: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos. Será que o louvor podia me ajudar numa canção? Não sei se vocês cantam aqui. Ela fala assim: digno é o Cordeiro. Vocês conhecem?
que, amor, dá uma força para mim com essa música. Santo, santo Ele é. Vocês conhecem? Um novo cântico. Vamos cantar ela para mim? Eu sei, nem sei até quantos minutos eu tinha, mas eu já devo ter passado, porque o pastor Paulo está olhando para mim com uma cara de não volta mais. Mas, cadê o louvor? Vem aqui comigo, louvor. Vocês conseguem cantar comigo essa canção? Você começa aí, amor? Suas mãos e diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei do Ser. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido. Vamos lá, estás vestido. Oh. Estás vestido. Sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei do Ser. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Maravilhado, extasiado, Senhor. Eu fico a ouvir o seu nome. Maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome, Senhor. Eu fico ao ouvir seu nome. Diga isso, igreja. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força. Fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia!
adorarei. Suas vozes declarem. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para Sabe, irmão, mim. Adorarei. a palavra de Deus diz assim, que não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, só o nome de Jesus. A Bíblia diz assim que Deus deu a Jesus o nome que está sobre todo nome, e a você foi dado o privilégio de conhecer a Jesus. Infelizmente existem pessoas, inclusive nos dias de hoje, que morrem sem conhecer Jesus. Então eu quero deixar esse conselho para você: não troque o privilégio da intimidade que você tem por nenhuma bênção que este mundo ou o diabo pode dar para você. Não troque. Quando Jesus foi para ser tentado, uma das tentações do diabo foi: eu te dou todos os reinos deste mundo, toda a glória deste mundo eu te dou, se você prostrar e me adorar. Mas ali Jesus ensinou para nós uma lição tremenda: toda a glória desse mundo não importa, porque nós prestaremos adoração ao Senhor nosso Deus. Jesus disse assim: olha, apartai-vos de mim, diabo, porque somente a Deus nós adoraremos, somente a Deus nós nos prostraremos e ofereceremos culto. Amém? Essa canção ela fala isso. Tomara que o nome de Jesus em você desperte esse desejo por conhecer ainda mais a Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu passo a palavra para o pastor Paulo. Antes de passar a palavra, eu quero falar uma coisa. Você me perdoa por eu ter passado o horário? Quem me perdoa diz amém. Irmão, só um amém para o pastor Paulo me convidar de novo na próxima vez. Se você me perdoa mesmo, diz amém. Irmão, me perdoe, mas eu tenho medo das mensagens que estão vindo no YouTube e estão arrebatando os corações dos nossos irmãos. Eu precisava falar para você que a nossa esperança está no Senhor, e um dia Ele virá para nos salvar. Amém? Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Graças a Deus.